Dando continuidade à nossa disciplina de manejo de plantas daninhas em pastagens, vamos agora falar especificamente sobre herbicidas. E dentro desse tópico, vocês vão encontrar informação no capítulo 3. Eu gostaria do capítulo 3 do livro Tópicos e Manejo de Plantas Daninhas. E eu queria que vocês dessem uma atenção maior aos mecanismos de ação mimetizador de auxina, inibidores do fotossistema 1, inibidores da EPSPS. Tá bom? Vou falar com um pouco mais de detalhe na próxima aula de herbicida. Nessa unidade especificamente, eu vou falar sobre classificação. Tá? E a classificação de herbicida, ela tem 4 classificações principais, que são quanto à seletividade, quanto à época de aplicação, quanto à translocação e quanto ao mecanismo de ação. Tá? Hoje nós vamos falar sobre 3 delas, que é quanto à seletividade, época e translocação. A próxima aula vai ser sobre mecanismo de ação, que eu vou falar sobre os herbicidas, inibidores e os mimetizadores. Tudo bem? Muito simples. A classificação de herbicidas vai servir para vocês determinarem escolha de ponta de pulverização, se a aplicação de vocês vai ser em área total ou vai ser aplicação localizada, se vai ser feito o pincelamento de toco ou não, se você vai aplicar antes ou após o semeio, se você vai aplicar em pré ou pós-emergência. Então, são conceitos que, juntos, vão te dar uma tomada de decisão na aplicação prática do herbicida. Quanto à seletividade, nós temos duas classificações de seletividade. Nós temos herbicidas seletivos e herbicidas não seletivos. Basicamente, herbicidas seletivos, dentro de determinada dose, dentro de determinado tempo, dentro de determinado contexto, ele não mata a cultura e mata as plantas daninhas. Tudo bem? E os herbicidas não seletivos, eles matam a cultura e a planta daninha. Vale lembrar aqui a questão de que o herbicida, ele mata a planta, certo? Ele não mata a planta daninha, ele mata a planta. E a nossa cultura, pastagem, é uma planta. E vale muito aí a questão de a diferença de remédio para veneno. Tá? Não quer dizer que um herbicida, por ser seletivo, eu posso colocar qualquer dose. E também eu não, em qualquer idade da planta. Tá? Então vale muito a correlação didática desse conceito com remédio. Tá? Dependendo da dose, um remédio pode se tornar veneno. Tudo bem? Então vamos lá, como é que funciona essa questão aqui? Aqui eu tenho um exemplo prático, tá? Eu tenho uma caixa, uma bandeja, onde foi feito o semeio de sorgo, de braquiária, de soja, de feijão e de milho. E foi aplicado em pós-emergência, ou seja, em cima das folhas dessas plantas aí, foi aplicado um herbicida chamado atrazine. E o atrazine não mata milho, o atrazine não mata sorgo. Ele é seletivo a quem? A milho e a sorgo. Ele controla o quê? Ele controla plantas daninhas, que aqui no caso sendo representado aí pelo feijão, sendo representado pela soja e pela braquiária. Tá? Então existe uma seletividade. Quando eu falo que o herbicida é seletivo, eu tenho que dizer ao que ele é seletivo, ou seja, o que ele não mata. E aqui eu tenho mistura de herbicidas. É muito comum fazer mistura de herbicidas. A partir de outubro de 2018, o engenheiro agrônomo pode recomendar mistura de herbicidas. Para quê? Para aumentar o espectro de controle. Aqui eu tenho um exemplo de mistura de um inibidor da LS e o inibidor do fotossistema 2, que é o atrazine, fotossistema 2, isso, que é o atrazine, que ele mata melhor feijão, soja,
mata o sorgo, né? Aí já perdeu a seletividade para o sorgo. Se fosse só a atrazine, não mataria o sorgo. E vocês veem também, observem que tem também toxidez no milho. Tá? Apesar de ser seletivo, ele provoca uma toxidez. Então é muito comum vocês observarem toxidez em cultura quando se aplica herbicida. Por quê? Porque herbicida, novamente, herbicida mata a planta. Tá bom? E aqui eu tenho só uma molécula sendo aplicada, né? E vocês veem que o controle é menor. Por que eu faço mistura? Para aumentar a eficiência de controle de planta daninha. Tá bom? Herbicidas não seletivos, eles matam tudo. Eles matam a cultura e eles matam a planta daninha. Aqui eu tenho um exemplo, né, que foi aplicado um herbicida aqui, não seletivo, onde matou. Aqui no caso... Desculpa. Aqui no caso eu tenho uma cobertura que tinha, se eu não me engano, grama seda, e foi aplicado aí glifosato e formou essa palhada. Então eu tenho a morte completa de tanto da cultura quanto da planta daninha. Uma outra situação é sobre a época de aplicação. Eu posso aplicar o herbicida em pré-plantio. Quando em pré-plantio? Antes de eu fazer o semeio da pastagem. E eu posso aplicar em pós-plantio, depois do semeio da pastagem ou quando a pastagem já está estabelecida. Tá? Herbicidas aplicados em pré-plantio, quando eu faço essa aplicação, eu não tenho a presença da cultura ainda. Então eu posso usar herbicidas, tanto seletivos quanto não seletivos. Tudo bem? Desde que se respeite aí algumas regras quando eu vou aplicar esse herbicida no solo, quando eu vou fazer a aplicação em pré-emergência. No caso de pastagens, a maioria dos herbicidas, e eu vou falar de vocês para eles, são herbicidas pós-emergentes. Então a aplicação em pré-plantio eu ainda não tenho a cultura. Eu aplico o herbicida antes da cultura ser semeada, por exemplo. Aqui eu tenho as sementes de planta daninha e eu tenho as plantas daninhas já emergidas. Eu aplico e depois de um tempo eu faço semeio. Então isso é uma aplicação em pré-plantio. Pós-plantio, como o próprio nome diz, eu já tenho a presença da cultura. Ela pode ou não estar emergida. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de aplicação em pós-plantio onde a cultura já está presente e eu quero matar essa planta daninha. E aqui eu estou aplicando um herbicida seletivo para não matar a cultura. Ou eu tenho a presença da cultura como semente, mas eu estou aplicando um herbicida não seletivo que também mata a cultura, desde que a cultura tenha folha. Como a cultura não tem folha ainda, não vai acontecer nada. Então aqui eu tenho um exemplo de aplicação em pós-plantio. Aqui eu tenho um exemplo em aplicação em pós-plantio, em pastagem, com herbicida não seletivo. Ou seja, é um herbicida que mata a cultura também. Tá? Mas não mata a cultura desde quê? Desde que não chegue na cultura. Então eu posso fazer a aplicação localizada. Quando a minha infestação na pastagem é muito pequena, eu posso aplicar em áreas localizadas. Ao invés de eu aplicar na área toda, imagina aqui, em vez de eu aplicar na área toda, eu aplico apenas em cima das plantas daninhas. Isso é bom porque eu economizo, eu vou ter menos gasto com o herbicida, eu vou ter um menor impacto ambiental, certo? Aí vem uma questão prática, tá, gente? E não é malandragem, não é certo nem errado aí a questão. Se, por exemplo, você está vendendo produto, né? Você pode recomendar a aplicação de herbicida seletivo em área total, certo? Eu vou vender mais produto. Se você está comprando, é melhor você aplicar herbicida não seletivo em cima apenas da planta daninha, se a infestação for baixa. Isso é uma situação prática. Não é errado nem por um lado e nem por outro. Tá tudo certo aí.
Inclusive, o mais recomendado é aplicar um herbicida seletivo. Eu vou ter menos possibilidade de intoxicar a cultura, tá? Mas vem a questão de economicidade. O não seletivo eu posso também aplicar em área total. Quando eu quero, por exemplo, matar toda a pastagem que já está lá, junto com as plantas daninhas, eu posso aplicar um herbicida não seletivo em área total. Eu quero matar tudo para fazer uma reforma não, eu quero fazer um novo plantio de pastagem, tá? Aí no caso eu tenho que matar tudo e fazer a troca, por exemplo, da espécie. Tem gente que quer tirar quicuio, quer colocar uma outra planta, né? Tem pastagem de páspalo, quer colocar pastagem de uroclor, mata tudo e começa do zero. Tá? Então aí o indicado seria a aplicação de herbicida seletivo em área total. A outra classificação que a gente tem, muito simples, é a aplicação em pré-emergência e pós-emergência. A aplicação em pré-emergência é quando eu não tenho nenhuma folha acima do solo. Eu estou aplicando o herbicida no solo, que é para o herbicida no solo chegar à semente e quando essa semente germinar, ela ter uma atuação. Tá? Um mecanismo de inibição de alguma coisa. Matar a planta daninha. Tá? Então eu tenho aplicação em pré-emergência e eu tenho aplicação em pós-emergência, quando o herbicida só age se a planta daninha tiver folha. Tá certo? Então vou dizer, aplicação em pós-emergência. Aplicação em pós-emergência de quem? É da planta daninha. Então eu tenho que esperar a planta daninha germinar. Não, é aplicação em pós-emergência. Pós-emergência de quem? Da cultura. Então eu tenho que ter a cultura já instalada. Tá? Então, herbicidas em pós-emergência tem que ter folha para absorção. Tá? Herbicidas em pré-emergência não há necessidade de ter folha para absorção. Tudo bem? Bom, então aqui a próxima classificação vai ser modo de ação, tá? Mas eu vou falar um pouco antes. Opa, ainda falta translocação, desculpa. Quanto à translocação, nós temos 3 tipos, na verdade. Só que para vocês eu vou falar de apenas 2, que são os herbicidas que a gente usa em pastagem. Não tem a terceira classificação. Nós temos herbicidas de contato, tá? Didaticamente, ele é um herbicida que ele apenas mata aonde caiu a gota, tá? Ele se transloca muito pouco dentro da planta. Então, exatamente onde caiu a gota, eu vou ter necrose. Logo, esses herbicidas, todos eles são herbicidas em pós-emergência, tá? São herbicidas de contato. Eles necessitam de uma cobertura muito grande da folha, né, do alvo que eu quero matar. E, além disso, o benefício disso é que, se eles só matam onde caiu a gota, eu posso aplicar só em cima da planta daninha. Tá bom? E eu tenho herbicidas sistêmicos. A maioria dos herbicidas utilizados em pastagem são sistêmicos. Tá? O que é o herbicida sistêmico? Ele se movimenta na planta. Se cai na semente, chega na folha. Se cai na folha, chega na raiz, chega na folha mais nova. Tá? Então ele se movimenta. Qual é o benefício de um herbicida sistêmico? Eu não preciso de uma cobertura do alvo muito grande. Lá na aula de tecnologia de aplicação eu vou falar para vocês que se eu não preciso de uma cobertura do alvo maior, eu posso utilizar uma gota maior. Eu utilizo menos gotas, mas gotas maiores. E isso vai me dar menor efeito de deriva, que é uma coisa muito séria para a aplicação de herbicidas de pastagens. Herbicidas de pastagens, eles são muito danosos a plantas dicotiledôneas. Então, se voar uma gotinha, por exemplo, no plantio de tomate do vizinho, feijão, eucalipto, eu vou ter um dano muito grande. Então, eu devo evitar a saída da gota do pulverizador
e chegue, por exemplo, numa cultura sensível. Para isso eu uso gotas maiores. O herbicida de contato, basicamente, é exatamente onde caiu a gota, é exatamente onde vai ter a necrose. Aqui eu tenho um exemplo de uma folha de dicotiledônea onde foi aplicado um herbicida de contato e eu tenho gotas de diferentes tamanhos e só matou aonde caiu a gota, certo? Para que a planta vá morrer, eu preciso de uma cobertura do alvo muito grande, eu preciso que a cobertura seja o maior possível. Qual é um malefício, né, do uso desses herbicidas? Eles só matam a parte aérea e apenas onde caiu a gota. Eles não vão matar, por exemplo, um propágulo. Ok? Um herbicida sistêmico não. Aonde caiu a gota, ele se transloca. Então aqui eu tenho a possibilidade de matar as batatinhas que tem no solo, os propágulos de raiz, os propágulos de caule, os propágulos de folha, tá? E essa situação aí vai me dar um efeito de controle maior. Então, os herbicidas sistêmicos têm uma translocação tanto via floema e xilema, e isso faz com que haja uma melhor distribuição do produto no alvo. Logo, eu não preciso de cobertura muito grande. Eu preciso que chegue a gota. Ela não precisa cobrir toda a folha. Chegou lá a gota, ela vai se translocar até chegar no sítio de ação. Uma coisa importante de uso de herbicida é você lembrar que herbicidas eles bloqueiam o metabolismo. Eles atuam ou na interrupção de alguma síntese ou fingindo ser um hormônio, tá? E para que isso aconteça, né, para que o efeito do herbicida aconteça, é necessário que a planta esteja com o metabolismo muito ativo. Então lembrem sempre, eu não posso aplicar em plantas, herbicida em plantas que estão com estresse hídrico principalmente, ou que estejam florando no final do ciclo já, porque o herbicida não vai adiantar nada ali naquela situação. O mecanismo de ação a gente vai ver na próxima aula, mas uma coisa importante aqui também que eu devo falar para vocês é como ler e interpretar a bula de um herbicida. Tá? Todo agrotóxico tem bula. Nessa bula contém diversas informações de uso do agrotóxico, no nosso caso aqui, herbicida. O que eu vou ter de informação ali? Eu vou ter uma informação muito importante para a tomada de decisão, que é a concentração de ingrediente ativo e qual ingrediente ativo que é, a classificação toxicológica, número, época e intervalo de aplicação, o modo de aplicação, se é por meio hidráulico, se é granulado, em pó. Tá? Eu vou ter também o tipo de formulação, as limitações de uso, recomendação, danos à saúde e ao meio ambiente. Onde é que eu encontro o ingrediente ativo? Ele está logo no começo da bula. Lá ele vai dizer qual é o ingrediente ativo. Aqui no caso eu tenho o ingrediente ativo. Tá? Aqui no caso é glifosato. Tá? Glifosato aqui. E embaixo dele eu vou ter a concentração em equivalente ácido de glifosato. O que quer dizer esse equivalente? É o que realmente está ativo biologicamente para inibir o que esse herbicida inibe. Tá? É a dose de fato que mata a planta. Tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho 650 gramas por quilo de equivalente ácido. Isso quer dizer que em cada quilo desse produto, Roundup Ultra, eu tenho 650 gramas de coisa que mata a planta daninha. Certo? É o que mata a planta daninha. Bom, por que isso é importante? Na prática, eu vou usar essa informação para fazer a aquisição do produto. Tá? E saber qual deles está sendo mais barato para mim. Vamos ver aqui. Essa é uma tabela de recomendação do herbicida. Tá? Isso aqui é dado pelo fabricante, daquele herbicida específico.
E aqui eu vou ter a quantidade de herbicida que vai ser utilizado por hectare, tá? Por exemplo, se eu quero matar Braquiária brisanta, que é uma pastagem, é de 1,5 a 2,5. Tá? Quando é que vai ser 1,5? Se a braquiária estiver pequena. Quando vai ser 2,5? Se ela estiver grande. É questão de tamanho. Tá? Quando a gente fala dose cheia, é essa dose aqui, a maior dose. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Para eu matar braquiária brisanta, eu preciso de 1,5 a 2,5 quilos do produto. Ou seja, 1,5 vezes 650 gramas é o que vai dar minha dose em equivalente ácido. 2,5 vezes 650 gramas vai me dar a dose em equivalente ácido. Vamos usar um exemplo aqui prático, né? Você chega numa casa agropecuária e aqui eu tenho todas essas formulações comerciais aqui, tá? E aqui eu tenho todas as concentrações em equivalente ácido desses produtos. Só para lembrar, gente, que isso aqui é um exemplo didático, tá? Eu coloquei preço aqui, mas eles são hipotéticos, tá? Não é merchan, são hipotéticos. Pode ser que seja mais ou menos, tá? Aqui eu tenho uma informação que é o intervalo entre a chuva, entre a aplicação e a ocorrência de chuva, tá? Ao contrário aqui, tá, gente? O intervalo entre você aplicar e ocorrer chuva. Tá aqui o tempo em horas. Por exemplo, esse aqui eu preciso de 5 horas sem chuva. Apliquei, não pode chover nas próximas 5 horas, senão eu perco efeito do produto. Aqui eu tenho valor, preço, e aqui eu tenho formulação. Se é granulado, se é líquido. Então eu tenho aqui uma amplitude de escolhas grande. Mas qual desses aqui me serve? Bom, aí entra contexto. Vamos dizer que seja, por exemplo, em Castanhal, aqui no Pará, onde chove bastante. Tá? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu quero matar a Braquiária decumbens, que eu mato com 1.440 gramas de ingrediente ativo por hectare. Tá? Para eu matar essa planta, qual é a melhor opção de marca comercial dessas aqui? Aí entra contexto. Tá? Você está comprando ou você está vendendo? Isso entra em contexto também. Tá? Não, eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu quero comprar o mais barato e o mais eficiente. Bom, eficiente qualquer um é, desde que atenda 1.440 gramas de ingrediente ativo. Aí vamos aqui, ó. Esse daqui, esse primeiro, para eu atingir 1.440 gramas, eu vou precisar de 4 quilos, né? Porque ele é granulado, 4 quilos, o custo vai ser R$120. Tá? Esse aqui eu também vou precisar de 4 litros, ele é líquido. 4 litros. Então aqui vai dar R$80. Então aqui deu 120, aqui deu 80. Vocês já viram a diferença aqui, né? Qual é o benefício desse? É granulado. Né? Se cair, se tiver um acidente e cair no chão, o que eu preciso para tirar? Uma vassoura e uma pá. O líquido vai espalhar no chão, eu vou ter que ter serragem, areia para tirar isso. Então isso aqui é um benefício. Qual é outro benefício do granulado? Eu não preciso fazer tríplice lavagem da embalagem. Tá? Beleza. Agora vamos ver esse aqui, ó. 720 gramas é a concentração dele por quilo. Eu preciso de quantos quilos? 2. 2 quilos vai me dar quanto aqui? 80. O mesmo preço desse. Qual é a diferença? Aqui é granulado, aqui é líquido. Então, dentro dessas 3 opções, esse aqui está mais barato, por quê? Além de ser granulado, ele custa o mesmo preço. Só que aqui eu levo um volume menor. Se eu levo um volume menor, eu vou pagar menos frete. Se eu levo um volume menor, eu vou precisar de menos espaço para armazenar. E isso faz com que ele seja mais barato, dentro do custo das coisas. Eu vou precisar usar menos gente para carregar as coisas. Enfim, eu tenho várias vantagens em se utilizar o granulado sendo do mesmo preço. Esse aqui custou 70. Beleza, vamos nele. Mas ele custou 80.
Qual é o problema desse? 5 horas sem chuva. Certo? Olha a diferença dele para esse outro aqui. 2 horas sem chuva. Ele custa mais, ele tem menos. Só que qual é a grande parada dele? Eu preciso de um intervalo menor. Então, o que seria bacana de ser feito? Comprar metade de um e metade de outro. Se eu aplicar, por exemplo, 11 horas da manhã, um herbicida que precisa de 5 horas de intervalo sem chuva, lá em Castanhal, possivelmente eu vou perder essa aplicação. Se eu aplicar 11 horas da manhã, quando der 16 horas, se chover antes das 16 horas, eu vou perder a aplicação, certo? Então, o que eu devo preconizar? Eu quero comprar barato, porém, eu não quero aplicar de novo, eu quero aplicar uma vez só. Aí o que tu faria assim para economizar? Compraria metade do de 5 horas, que sai mais barato. Aplico 6 da manhã, quando chegar lá 9 horas, 10 horas, para. Aí depois aplica esse. Que aí eu tenho uma eficiência de controle, eu tenho um maior rendimento operacional, sem, contudo, gastar muito. Tudo bem, gente? Bom, essas tomadas de decisões, elas são baseadas justamente em contexto. Então, a palavra depende sempre vai estar aí em voga. Não deixe o balconista da casa agropecuária te influenciar negativamente para adquirir algo que aparentemente é mais barato. Faça essas continhas de regra de 3 simples mesmo, para saber qual produto é melhor você levar e qual que você vai ter aí benefícios extras. Quais são os benefícios extras? Não fazer tríplice lavagem é um, espaço para armazenamento é outro, a questão de segurança na manipulação do produto é outra, tá certo? Então tudo isso aí tem que ser levado em consideração, não só preço, intervalo entre aplicação e ocorrência de chuva, ok? Bom, a gente finaliza aqui a parte de classificação. O próximo vídeo é sobre os principais herbicidas utilizados em pastagens e depois eu vou falar sobre tecnologia de aplicação. Tudo bem? Até mais.